Diversos estudos acerca da mitologia irlandesa classificam Lugh como sendo um deus solar, sendo um dos mais complexos deuses celtas. Lugh é muito mais do que uma versão céltica de deuses como Mercúrio ou Apolo, pois possui uma rica mitologia individual e sem paralelos. Sua associação com a figura do Sol se deve em grande parte às comparações feitas por gregos e romanos que tiveram contato com os celtas da Gália e da Grã-Bretanha, onde haviam diversos cultos a Lugh. Um estudo mais profundo de seus mitos, porém, revela com facilidade toda a sua importância para a cultura celta. Quando observamos o mapa da Europa, vemos que a memória do deus Lugh permanece viva nos nomes de diversas localidades. A cidade de Leiden, na Holanda, deve o seu nome ao deus celta, assim como Lugo, na Galícia. No entanto, a cidade mais conhecida que teve uma forte influência de Lugh foi Lyon, na França, anteriormente conhecida como Luguidunum. Em Lyon, havia diversas rotas fluviais ou viárias, que eram usadas para o transporte de mercadorias, exércitos e comerciantes vindos de todo o território gaulês. Pelo rio Ródano, subiam as embarcações oriundas da costa mediterrânea, enquanto que o rio Lói estabelecia a ligação com o oeste e a costa atlântica. De Luguidunum, partia também a rota para o leste, indo até a Floresta Negra, fronteira natural entre as terras dos gauleses celtas, dos povos germânicos e para o norte. Graças à sua posição privilegiada nessa encruzilhada de caminhos, Luguidunum, conhecida também como a Fortaleza de Lugh, logo se tornou o mais importante centro comercial da Gália. Essa é provavelmente a razão dos romanos associarem Lugh com o deus romano Mercúrio, ao invadirem a Gália. Afinal, para os romanos, Mercúrio era o deus do comércio e do dinheiro, e Lugh, a julgar pela grandiosidade e exuberância de sua fortaleza, também. Na Gália foram encontrados diversos vestígios dos cultos a Lugh que se manifestava de acordo com o padrão celta que seguia a forma tríplice. A representação iconográfica de Lugus, seu nome galês, por vezes o mostra com 3 rostos. Ele é tríplice também por ser, ao mesmo tempo, o deus do comércio, das viagens e dos roubos, demonstrando assim sua multiplicidade de talentos e poderes. Para o conceito moderno do bem e do mal, é difícil entender um deus que possui a questionável arte do roubo, mas as inúmeras lendas em que o herói mitológico se envolveu no roubo de um objeto ou animal sagrado confirmam esse curioso fato. Nesses casos, o roubo não é apenas uma ação ilícita visando a obtenção do lucro ou vantagem. Na maioria das vezes é uma provação, um teste de coragem e de habilidade, que vão da diplomacia ao combate, da força bruta à sagacidade. O rei Arthur, o heróico Rualin e muitos outros deuses e heróis da cultura celta se envolveram em roubos sagrados, geralmente envolvendo uma jornada ao outro mundo, de onde deviam trazer o espólio. Apesar das várias versões, as lendas celtas parecem claras quanto às origens de Lugh. Balor, o rei dos terríveis fomorianos, foi alertado por uma druida de que seria morto por seu neto. Como precaução, decidiu isolar sua filha Eitine do contato com homens, evitando assim que gerasse uma criança. Desse modo, a enviou então para uma torre na ilha Tori. O plano de Balor surtiu efeito por algum tempo, até que o rei, decidido a possuir uma vaca mágica, conhecida como Glasgaibelin, optou por roubá-la de seu proprietário. O motivo era óbvio: a vaca fornecia uma quantidade inesgotável de leite. Balor conseguiu roubar o precioso bovino dos Tuatas de Danã e o levou para seus domínios. Um jovem dos Tuata, de nome Cian, ficou encarregado de resgatá-la das mãos do rei fomoriano. Cian partiu em sua missão, chegando até a fortaleza de Balor. Ao entrar disfarçado na torre, onde Eitine havia sido escondida, ambos se encontraram e se apaixonaram instantaneamente. O resultado dessa paixão foi a gravidez de Eitine. Mas logo perceberam que não se tratava de uma simples gravidez, pois a jovem carregava em seu ventre trigêmeos. Balor, ciente do risco que correria se permitisse que essas crianças sobrevivessem, resolveu matá-las assim que nascessem e ordenou que os 3 bebês fossem jogados do alto da torre sobre as águas do mar. 2 das crianças foram levadas pelas ondas e se transformaram em selkes, crianças focas. A terceira criança, no entanto, foi resgatada por Mananã Mequilir, o deus celta dos mares que ficou como seu pai adotivo. Essa criança era Lugh. Mananã foi quem o educou nas artes do combate,
dando-lhe 4 armas mágicas. Uma lança poderosa, que é um dos 4 tesouros dos Tuatha, uma grande funda, que em alguns relatos é sua arma favorita, um elmo que concedia a invisibilidade a quem o usava, e um escudo, que posteriormente iria passar às mãos de outro grande guerreiro das sagas celtas, o herói Finn McCool. Lugh sempre é retratado como um jovem atlético. Seu pai, Cian, era um Tuatha. Sua mãe, Eithne, por sua vez, era filha de Balor, o rei fomoriano. Lugh, dessa forma, é um híbrido de 2 raças rivais que tantas batalhas travaram entre si. Às vésperas de uma delas, a famosa Batalha de Moytura, Lugh surgiu diante dos portões de Tara, a capital ancestral da Irlanda, pedindo para ser admitido na corte de Nuada da Mão de Prata. Lugh se dirigiu então ao guardião dos portões reais. Porém, o guardião não lhe deu passagem, dizendo que, por ordem do rei, só ganharia ingresso a Tara alguém que dominasse alguma arte. Por sua vez, Lugh disse que era um ótimo construtor. O porteiro respondeu que já havia um construtor na cidade. Lugh então perguntou se havia também um ferreiro, e o porteiro disse que essa função também já estava ocupada. Lugh então questionou mais uma vez o porteiro, dizendo que era o campeão entre os guerreiros. No entanto, como a resposta do porteiro era sempre a mesma, dizendo sempre que a função já estava ocupada por algum ótimo representante, Lugh se apresentou também como poeta, historiador, médico, copeiro e caldeireiro. Quando finalmente o porteiro lhe disse que também havia um excelente caldeireiro em Tara, Lugh rebateu: "Pergunta então ao teu rei se há em Tara uma única pessoa que seja um mestre em muitas artes. Se a resposta for positiva, então não ganharei acesso a Tara." O porteiro dirigiu-se então ao rei Nuada, o qual convidou Lugh para uma série de partidas de Fidchell, um jogo de tabuleiro tipicamente irlandês, que é muito semelhante ao xadrez. Lugh, com sua sagacidade, venceu todas as partidas, e dessa forma, o rei Nuada concedeu permissão para que ele ingressasse na corte de Tara, sentando-se no posto do sábio, por ser um mestre em todas as artes. Por todas as suas habilidades, Lugh recebeu do próprio Nuada a tarefa de liderar os Tuatha de Danann no combate contra os Fomorianos. Nesse momento, já como líder dos Tuatha, Lugh se reuniu com Ogma e Dagda, onde celebraram um ritual antes da batalha. Com a união de Ogma, Dagda e Lugh, uma aliança tripla foi formada e seria decisiva para o sucesso dos Tuatha na segunda Batalha de Moytura. Logo pela manhã, Lugh inspirou seus guerreiros a atacarem ferozmente o inimigo ao som de intensos gritos de guerras. Dessa forma, teve início a terrível e decisiva batalha. O exército dos Fomorianos era infinitamente superior, a ponto de um druida descrever o combate como uma tentativa de mover um rochedo com golpes de cabeça. Mas a capacidade mágica dos druidas dos Tuatha conseguia neutralizar a magia dos druidas Fomorianos, os quais não conseguiam devolver a integridade física a seus feridos, nem a vida a seus guerreiros mortos. Por outro lado, Golbrinil, o ferreiro dos Tuatha, se valeu de suas habilidades mágicas para restaurar instantaneamente as armas dos Tuatha, danificadas no combate, reparando inclusive a lança mágica de Lugh. Balor era conhecido como Balor do Olho Mau, pois possuía um olho venenoso, capaz de destruir aquele a quem lançasse seu olhar. Esse olho estava sempre coberto por sua pesada pálpebra, para evitar que destruísse tudo em sua volta. Quando Lugh o ameaçou, ele pediu para que erguessem sua pesada pálpebra, pois desejava ver quem era o jovem insolente. Antes que o poder maligno do olho de Balor o atingisse, Lugh se adiantou, atirando sua lança mágica, que acertou em cheio o olho de Balor, o matando na mesma hora, e assim, cumprindo a profecia do druida. Tamanho foi o impacto do golpe que o olho foi arrancado de sua órbita e parou em sua nuca. Dessa forma, seu olho ficou direcionado para o seu próprio exército. Muitos morreram em função disso, e mais 27 guerreiros morreram esmagados quando o imenso corpo do gigante caiu sobre eles. Desprovidos de seu rei graças a Lugh, os Fomorianos estavam desorganizados e nem a sua imensa superioridade numérica podia ajudá-los. Nas linhas da retaguarda das tropas fomorianas, Bres, o filho de Balor, que havia sido rei da Irlanda antes de ser deposto, viu uma forte luz vinda do oeste. Intrigado, perguntou a seus druidas: "Por que hoje o sol nasceu ao oeste?" Os druidas fomorianos então lhe explicaram que aquela luz não era o sol, mas sim Lugh, que se aproximava para atacar Bres e os seus.
A essa altura, o destino da guerra estava selado. A vitória dos Tuatha era incontestável e os Fomorianos pediram uma trégua. Capturado, Brés, o responsável pela batalha, apelou por sua vida, afirmando ser mais útil vivo do que morto. Lug lhe perguntou como poderia ser útil. Brés então respondeu: por seu grande conhecimento em magia, ele concederia 4 colheitas anuais ao invés de uma. O legislador dos Tuatha interveio e disse que isso era um absurdo, pois a natureza era sábia. Na primavera, arar e semear. No início do verão, maturar o grão. No início do outono, obter o amadurecimento completo, para no inverno consumir o resultado da colheita. Essa era uma prova do enorme respeito à natureza e aos seus ciclos presentes na filosofia dos celtas. Com o fim da Batalha de Moytura, terminou o domínio dos Fomorianos sobre a Irlanda. Entretanto, eles voltariam a invadir a ilha outras vezes em lendas posteriores. O mesmo ocorreu com Lug, que ressurgiu no ciclo de Ulster como o pai do grande guerreiro Curhulain. Segundo os mitos celtas, Dectiri era uma jovem casada com Sualtin. Certa vez, Lug lhe apareceu em um sonho e a possuiu fisicamente. O resultado dessa união foi um garoto chamado Setanta, o qual futuramente viria a ser o principal herói do ciclo de Ulster. Coincidência ou não, Curhulain também possuía uma lança mágica igual ao seu pai Lug. Para muitos estudiosos da mitologia celta, tanto Curhulain quanto Finmec e Cumhaill são avatares, ou uma espécie de reencarnação do deus Lug. Já no ciclo dos reis, Lug surgiu diante do Con na forma de um espectro. Con foi um rei que governou entre os anos 177 e 212 d.C. Segundo uma lenda, certa vez o rei Con estava nas muralhas de Tara em companhia de seus druidas e seus poetas, quando uma misteriosa bruma os envolveu, fazendo com que se perdessem. Eles então viram um cavaleiro que se aproximou e convidou Con para que o seguisse até a sua morada. Con atendeu, e eles chegaram a uma planície com uma árvore dourada no centro. Na planície, um enorme palácio. Ao entrar no edifício, eles avistaram uma jovem sentada em um trono de cristal, portando uma coroa de ouro, e tendo diante de si um barril de prata com bordas de ouro. Também de ouro era um barro e um cálice colocado diante da jovem. Surgiu então uma figura, sentada em seu trono, que se dirigiu a Con e disse: não sou um fantasma, nem um espectro, mas vim do submundo para ser honrado por ti. Meu nome é Lug, filho de Eitine, e venho revelar a duração do seu reinado e de cada príncipe que te sucederá em Tara por toda a eternidade. Em seguida, a jovem ofereceu diversas iguarias a Con, e quando se preparava para servir a cerveja, ela perguntou: a quem eu devo ofertar a taça de cerveja? Lug, o espectro, respondeu listando todos os príncipes que sucederiam Con. A informação foi registrada em uma vara de teixo com palavras Ogan por um dos druidas, e logo em seguida, Lug, a jovem, o palácio, tudo enfim desapareceu, restando apenas o barril e o cálice. Essa lenda, conhecida como aparição do espectro, é cheia de simbolismos. Lug representa o grande espírito da terra da Irlanda, e a jovem é a sua consorte, que significa soberania. As brumas que envolvem Con, seus druidas e poetas, são um sinal de que eles estavam entrando em outra realidade. A planície, com uma árvore dourada no centro, identifica o local com outro mundo celta, com a árvore desempenhando a função de Ashis Mundi, ou o eixo dos mundos. Ao ser servido pela jovem, o rei Con recebeu as bênçãos da soberania. Além de ser um protótipo do Graal arturiano, simboliza a soberania concedida não só a Con, mas todos os seus descendentes, conforme a previsão proferida pelo próprio Lug. O fato de Lug surgir como líder dos Tuathas de Danann, depois como pai do grande guerreiro Curhulain e posteriormente como senhor da soberania diante de Con, confirma sua importância diante do panteão celta irlandês. Lug, por seu meio fomoriano e meio Tuatha, representa a união dos opostos e o equilíbrio. Como líder destemido, ele estimula a encarar as batalhas com coragem e valentia, ainda que a desvantagem seja clara. Como senhor do comércio e patrono das cidades, ele ensina a viver em um mundo urbano, civilizado e competitivo. Ao surgir como consorte da soberania, Lug abençoa e alimenta os que sabem gerir a terra, como no caso de Con. Seja qual for a lenda ou história, Lug sempre desempenhou um papel de destaque. Mesmo que não seja muito conhecido por muitos,
Lugh é um dos principais deuses da mitologia celta, se não o maior de todos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!